Pessoal, boa noite. Nós tínhamos marcado para começarmos essa rodada de discussão às 19 horas, já são 19h25, então nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Bom, nós estamos aqui hoje para atendermos uma convocação a um debate sobre a emancipação e construção do plebiscito da nossa unidade acadêmica de Garanhuns. Essa nossa discussão começou na quarta-feira passada pela magnífica reitora, quando aqui ela esteve na unidade acadêmica de Garanhuns, nos trazendo a informação de que nós teríamos que abrir uma discussão sobre a construção do nosso projeto de independência, onde o MEC precisaria, se fosse do nosso entendimento, fazer o julgamento de todas aquelas unidades acadêmicas que foram enviados o pedido de emancipação para o MEC e que nós, se fosse do nosso interesse, que nós enviássemos o projeto para ser julgado junto às demais. Então, nesse sentido, nós publicamos na página da UAG e nos murais da Universidade o memorando circular número 2 de 2016 da Direção-Geral e Acadêmica, onde nós citamos a reunião que aconteceu na quarta, dia 22, aqui na quadra poliesportiva, onde estava presente a magnífica reitora, os pró-reitores da Universidade Federal, diretores e demais comunidade acadêmica. E aí foi deliberado alguns pontos, dos quais o primeiro ponto seria levar a discussão para a comunidade acadêmica da UAG sobre a nossa emancipação. O segundo ponto, propor uma mesa de debate para o dia 28, que é hoje, 28/9, quarta-feira, entre técnicos administrativos, discentes e docentes, envolvendo toda a comunidade acadêmica para uma ampla discussão. E terceiro, a realização de um plebiscito via siga ou urnas comuns a definir no dia seguinte ao debate para que se votasse sim ou não pela emancipação. Eu vou adiantando desde quando nós fizemos a primeira reunião hoje pela manhã e à tarde. Isso aqui foi o calor da discussão, foi sugestões e foi votado, mas não será possível nós colocarmos um plebiscito em votação já no dia de amanhã, porque essa discussão ainda carece de continuidade e precisa ser um plebiscito oficial. E nós temos o Conselho Técnico Administrativo, que é o nosso órgão maior dentro da unidade acadêmica, e as normas, as regras, os princípios, as contagens proporcionais de votos vão ser definidas dentro do Conselho Técnico Administrativo. Então, provavelmente, eu estou convocando como presidente o Conselho Técnico Administrativo na próxima segunda-feira, em sessão extraordinária, para que nós possamos debater e construirmos as normas do plebiscito, para que saia daqui uma coisa oficializada. Como tudo que nós fazemos dentro da unidade é com consulta pública oficializada. Então, é isso que eu gostaria de agradecer a compreensão de vocês, que não vai ser possível ser tão fácil e tão rápido esse plebiscito. Bom, dentro desse memorando, nós também estamos levamos ao conhecimento da comunidade como seria esse nosso debate de hoje. Nós colocamos à disposição da comunidade uma ficha para que os interessados em participar dessa mesa de debate pudessem fazer suas inscrições lá na direção geral, colocando nome, função, porque nós teríamos que compor essa mesa com as 3 categorias que representam a unidade acadêmica, e dentro dessa ficha também a pessoa deveria dizer que se era contra ou a favor. Somente 2 pessoas fizeram inscrições, uma docente e uma técnica administrativa, e uma optou pela discussão pela manhã e outra pela tarde. Não teve inscrições para o turno da noite. Então, como de manhã e à tarde nós tínhamos um número reduzido de fichas, nós abrimos
um novo período de 5 minutos para inscrições de quem quisesse participar da mesa. E aí, novamente, foram baixas das inscrições e nós fizemos apenas uma abertura com as 2 pessoas que se inscreveram pela manhã, um discente e um técnico, e cada um falou durante 5 minutos o que achava, o que pensava. E a partir daí nós abrimos o debate entre a plateia, entre a Assembleia. Cada um se inscrevia pela manhã e pela tarde e tinha 3 minutos para expor suas ideias, suas indagações, suas questões. Eu acredito que à noite, como não tem ninguém inscrito para compor a mesa, eu acredito que nós vamos fazer no mesmo formato. Eu vou fazer uma breve preleção do que se trata e em seguida a gente abre para a plateia se inscrever e cada um tem 3 minutos. Roberta, nossa técnica em assuntos educacionais, é isso, Roberta? Técnica em assuntos educacionais, Roberta vai nos auxiliar aqui, escrevendo, fazer a inscrição de quem pretende usar o microfone e vai contabilizar o tempo de 3 minutos para sermos democráticos para todo mundo. Muito bem. Então, nesse sentido, que eu venho expondo nessas falas da manhã e da tarde, é que a nossa unidade acadêmica, nós temos 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a expansão do governo federal do ensino público e gratuito para o interior do país. Isso aconteceu no ano 2004 com os primeiros projetos de expansão. Em 2005 foi criada a primeira unidade acadêmica como o primeiro projeto de expansão do governo federal. E essa unidade acadêmica, como diz a professora Juliane Barros, somos nós, a primogênita das expansões federais. Esse foi o primeiro momento. Naquela época, foi um decreto presidencial que ganharia o tempo de criação de um projeto de lei para criar uma universidade, que iria tramitar na Câmara, no Senado e levar de 8 a 10 anos para se criar uma universidade. Naquele momento nós tínhamos 54 universidades no Brasil, se não me foge a memória. Com esse decreto presidencial de expansão, abriu-se um leque de possibilidades de novos campos, de novas extensões. Nós fomos a primeira, e ao final do governo Dilma, o primeiro mandato do governo Dilma, foram criados 126 unidades acadêmicas, campos avançados. Então nós tivemos um avanço muito grande na oferta de vagas de curso superior de ensino público no interior do país. Mas naquela época nós tínhamos um projeto que era criar a unidade acadêmica e nós teríamos, pode ficar à vontade, nós teríamos um montante de recursos para construirmos tudo isso aqui que nós temos hoje de 9 milhões de reais. Foi esse o montante que nós tínhamos na criação da unidade acadêmica de Garanhuns. Em seguida, quando veio a primeira aula, no dia 5 de setembro de 2005, o presidente Lula estava aqui com seus ministros, o nosso reitor, o professor Valmar, e eu estava presente nessa reunião de início da unidade acadêmica de Garanhuns. E lá o presidente Lula pediu ao ministro Eduardo Campos, à época ministro da Ciência e Tecnologia, que nos desse mais uma quantidade de dinheiro para a implantação do campus de Garanhuns. Ele nos concedeu mais 3 milhões de reais, que foi construído o CENLAG, que é o Centro de Tecnologia, o Centro de Laboratórios da Unidade Acadêmica de Garanhuns. Fora isso, era isso que nós tínhamos para começarmos os 4 cursos iniciais. Depois veio um segundo momento de expansões, que foi o Reúne, onde nós abrimos uma grande discussão dentro da Unidade Acadêmica de Garanhuns se nós deveríamos aderir ou não ao Reúne, muito parecida com essa que está acontecendo aqui, porque o Reúne também foi uma coisa nova que nós não esperávamos que viesse surgir uma expansão, uma segunda expansão. Nós fizemos a assembleia, nós deliberamos que nós iríamos participar da segunda expansão, que foi o Reúne, e aí vieram os novos 3 cursos que nós temos na Unidade Acadêmica de Garanhuns. Com isso veio um número de professores e um novo recurso que deu um aporte para construirmos mais uma estrutura. E desde o primeiro dia que o presidente Lula esteve aqui na Unidade Acadêmica de Garanhuns, que o professor Valmar como reitor e a professora Maria como a reitora subsequente ao professor Valmar, eles deixaram bem claro que isso aqui seria um embrião para nós construirmos a Universidade Federal do Agreste, a Universidade Federal, seja lá ela qual for que seja chamada. Então, o que está acontecendo hoje, para muitos, para nós que estavam aqui desde o início, não é surpresa. E durante esses tempos nós viemos construindo, sim, os professores, os técnicos, os discentes, mas principalmente os professores
construindo a Universidade Federal do Agreste, construindo projetos, buscando soluções, buscando principalmente naquela época que nós chamávamos de autonomia. Vários documentos foram construídos pedindo autonomia da Unidade Acadêmica de Garanhuns. E na semana passada, a professora Maria esteve aqui, foi procurada pelo MEC, e essa autonomia já foi solicitada por 70 unidades acadêmicas lá no MEC, além daquelas que já tinham construído projetos e que já vinha sendo emancipada durante o governo da presidente Dilma e agora durante o governo transitório, temporário, que hoje se encontra lá em Brasília. Então é um processo natural. O que pegou de surpresa foi a velocidade que nós teríamos que decidir se nós queremos ou não sermos universidade. Isso não é surpresa para ninguém, que todos nós, todos que estão aqui, pelo menos eu tenho visto a discussão, por unanimidade, 100% diz que esse é o processo natural de tornarmos universidade. O problema é apenas que o MEC diz que tem um prazo até o final do ano para avaliar aquelas unidades acadêmicas que estejam com o projeto, o pedido lá no MEC. Segundo o professor Maria, eles não impuseram nada, eles apenas disseram que seria muito bom que a primeira unidade do Brasil, com a estrutura que nós teríamos hoje, nós sermos avaliados junto das demais, para sermos avaliados passivamente entre todas aquelas que têm condições. Foi isso que aconteceu. Durante esse período, eu estou na direção, eu venho junto com o professor Márcio e outros professores, trabalhando, estudando como construir um projeto, e viemos acompanhando alguns projetos que tinham sido enviados para o MEC e estavam sendo avaliados pela Câmara, pelo Senado, como por exemplo a Universidade Federal do Cariri, lá no Ceará, que foi emancipada em 2013 pela presidente Dilma. O segundo projeto que a gente tem acompanhado bem de perto é o projeto da Universidade Federal do Sertão, da Paraíba. Como eles construíram esse projeto, como eles construíram esse boneco que mandaram para o MEC, e a partir daí toda a evolução, e que culminou no dia 31 de agosto desse ano, com a implantação ou a publicação no Diário Oficial da implantação da Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Então esse é o processo. As pessoas têm muitas dúvidas se esse processo é no momento certo. As pessoas têm muitas dúvidas se nós teríamos recursos para implantarmos a universidade independente da UAG, se o tempo seria suficiente para nós passarmos, para sermos desmamados, como diz o termo popular, da Universidade Federal Rural do Pernambuco. E tudo isso nós estamos aqui hoje para discutirmos, não só hoje, durante a semana que se passou, esta semana e até o dia do plebiscito, nós temos esse tempo para discutir. Essa discussão pode ser feita aqui, formal, pode ser feita nos corredores, nas salas de aula, pode ser feita em todos os cantos da universidade, porque nós temos que nos informar e ter certeza daquilo que queremos. Se queremos ser universidade ou queremos continuar como unidade acadêmica de Garanhuns. Para não me alongar muito, já estava mostrando ali a placa de 30 segundos. Eu irei cumprir meus 30 segundos, então a partir desse momento eu peço que Roberta se posicione e vamos franquear as inscrições para quem queira usar da palavra, e terá 3 minutos para expor suas opiniões, para expor suas dúvidas e, quem sabe, alguns aqui já tirar algumas dúvidas de outros que tenham. Então, está aberto o momento de inscrições. Vamos lá, quem esteve participando? Professor César, puxa a fila. Professor Antônio Ricardo, muito bem. Professor Antônio Ricardo, quem mais? Quebrar o gelo. Tem um whiskyzinho ou não? Cowboy. Mais tarde. Mais tarde. Bom, o professor Antônio Ricardo vai começar. Ao momento que alguém levantar a mão, eu peço para fazer a inscrição e a gente interrompe se já estiver passado os 3 minutos, viu, professor? Mas pode ficar à vontade, porque, como não havendo, se alguém levantar, a gente conta 3 minutos. Roberto ou Renato conta 3 minutos, senão pode deixar se estender. Serei breve, boa noite a todos, né? É bom estar na presença de vocês aqui, esperaria mais um pouco de alunos e mais professores, né? Mas o horário, com as circunstâncias, realmente é difícil. No entanto, vou me informar, vou me apresentar, meu nome é Antônio Ricardo, Santos de Andrade, professor da unidade. Meu período é mais diurno,
Algumas pessoas aqui quase não me conhecem, é mais conhecido como professor Tonino, né? Com certeza alguns professores que estão aqui presentes também são da área de urna e também não são conhecidos. Tá? Ó, caros alunos, a gente está vivendo um momento extremamente importante, né? Na fase como servidor federal e como aluno também. Por quê? Porque estamos nos oferecendo, né, uma liberdade, a nossa independência, a nossa liberdade de autonomia, a liberdade financeira, de orçamento, né? Você vê, é importantíssimo, né? E sem muita luta. Eu acho que eu vou ter que frisar isso, sem muita luta, porque eu já vi históricos também, que teve que universidade que teve que lutar pela sua autonomia. Algumas universidades mais antigas, né, como a Universidade Federal de Campina Grande, foi uma batalha imensa para poder a universidade, a sede, né, ceder essa liberdade. O porquê de ceder essa liberdade? Claro, né, que as expansões, né, que antigamente não eram o nome expansões, né, os campos, as unidades, né, isso aí é uma maneira de a universidade da sede ter um recurso, né, porque cada aluno, né, que contabiliza por cabeça, isso gera um recurso financeiro e número de cursos também. Então isso agrega um certo poder aquisitivo para a sede. E agora estamos oferecendo isso, né? Isso a gente fica realmente meio com o pé atrás, porque é uma questão que foi súbita para a gente no momento, mas isso aí essa questão vem se batalhando há bastante tempo, não é de agora, principalmente aquelas pessoas que estão aqui desde 2005, que foi sempre um sonho da maioria dos professores a gente criar essa independência para poder andar com as próprias pernas e gerenciar nosso próprio recurso, que é onde o orçamento vem destinado diretamente para a unidade acadêmica e sabemos que não vem, né? Se alguém perguntar aqui qual o valor... Se tiver alguém, aí eu finalizo um pouco mais, né? Então, se eu perguntar aqui ao nosso diretor e ao diretor administrativo qual o valor do orçamento destinado para a unidade acadêmica, alguém poderia informar? Né? Então, são essas questões. Na hora de contratar professores, será que é fácil? Não, então fica difícil. Então você percebe que a autonomia tem essa grande vantagem, com certeza. A liberdade orçamentária é extremamente importante para o desenvolvimento da instituição. Então, ao meu ver, a reitora, na última presença dela aqui, percebemos que ela está sinalizando, dando sinal que, vocês querem desenvolver a curto prazo? Tá, tem duas propostas. Ou aceitamos essa emancipação, ou vamos continuar a um longo prazo a construir a nossa universidade. Será? Ou então ela está fazendo o seguinte: eu estou achando que a UAG e as demais emancipações é um peso morto, é uma cruz nas minhas costas. Será que ela está sinalizando também isso? Eu acho que sim. Vamos imaginar o seguinte, né? O governo federal e a crise econômica, estamos passando por uma crise econômica muito grande. E os recursos destinados ao ensino superior cada vez menor. Então eu tenho um montante. Esse montante poderia ser destinado à única universidade. E ela vai ter que compartilhar esse recurso financeiro com quantos agora? Com 4. Será o suficiente? Vamos pensar nisso. Quando a sede divide esse recurso para mais 4 universidades, que as expansões, será o suficiente para poder desenvolver e criar nossas condições, né, necessárias para poder crescer? Ou vamos esperar, né, sempre, né, um posicionamento da sede? Essa é uma questão que deve ser refletida. Esse é o momento que está chegando em tomar essa decisão extremamente importante, né? E risco existe. Todo mundo fala, claro que existe, né? A gente ser independente, né? E caminhar com as próprias pernas, claro, isso dá um medo. Dá um medo, realmente será, mas
Mas com certeza, né, isso será uma etapa, não será rapidamente uma coisa abrupta demais, né? Será aos poucos, e o governo ainda sinaliza com uma verba, né, um montante aí que vamos, né, na verdade, como for colocar no projeto da emancipação, vamos pedir o máximo, né? Vamos pegar, vamos supor, algumas universidades aí estão conseguindo, algumas universidades 250 mil, 350 milhões, 250 milhões, 350 milhões, para poder iniciar, né, o que falta na instituição, né? Então isso é que vocês devem pensar, né? Eu já tenho um pensamento fixo aqui, não vou mudar. Eu sou desde 2005 e sempre sonhei com esse posicionamento da emancipação e nossa independência para poder construirmos, né, o que falta, né? Lembra-se do Reúne? O governo também está pensando o seguinte: veio a expansão, a verba acabou, né? Aí o governo tem que fazer, como é que eu vou repassar recurso federal? Não se pode passar recurso federal simplesmente doando dinheiro. Criou-se um projeto do Reúne, né, para poder atender a necessidade precária que existia nas expansões. Aceitamos, né? Quando aceitamos essa verba nova, continuou novamente o que? As condições precárias. Criou-se o Reúne, né? E agora o governo não está mais conseguindo, né? Imagina, 3 reúnes, 4 reúnes, não tem como. Então a outra solução agora que viável que está percebendo é criar independência e repassar o próprio recurso federal diretamente para as expansões, né? Então, tá ok. Então, meu posicionamento aqui como professor, né, e eu gostaria que a maioria dos alunos aqui presentes, professores também tomassem esse posicionamento, né, eu sou claro e evidente, pela independência da universidade. Isso será um grande passo para todos nós. Tá? Bom, nós temos mais 2 inscritos, Valdeline e Renato. Chamaria Valdeline, tem 3 minutos. Valdeline, para suas considerações. E continua aberta as inscrições. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Valdeline, eu sou administradora aqui na Unidade Acadêmica de Garanhuns. Estou como substituta eventual da direção administrativa, José Renato, e acompanhei uma parte das explanações pela manhã, uma parte à tarde, por problemas de saúde, e fiz questão também de estar aqui à noite, né? Nos outros turnos eu não pude esperar para me pronunciar, mas não poderia deixar de fazê-lo. Então, meu posicionamento enquanto técnica administrativa, e antes de falar sobre o meu posicionamento, eu queria só abrir um parênteses. À tarde, eu ouvi a explanação de um discente, e na fala dele, ele disse que técnico e docente estamos numa situação confortável, porque independente de sermos unidade ou universidade, nós continuaremos recebendo nossos salários, e talvez por isso não nos importemos com essa situação. Então, eu quero dizer que eu concordo em grau, número e gênero dessa colocação, porque quando abri o concurso para esta unidade, eu escolhi estar aqui, né? Eu não estou aqui por imposição de ninguém ou por favor de qualquer pessoa. Eu sou concursada e escolhi estar nessa casa. Sou natural de Garanhuns e tenho imenso orgulho de cada parede que tem aqui, de cada pessoa que passa por aqui, né? Então, não concordo por isso. Então, e tenho certeza que a categoria a qual faço parte também não tem esse sentimento, muito pelo contrário. Estamos todos, sim, né, muito preocupados, ansiosos, alguns temerosos, cada um com um sentimento diferente, mas eu entendo que todos estamos aqui enquanto comunidade. Quando eu falo comunidade, eu não estou falando de Valdeline, não estou falando Renato, professor Airon, professor Márcio, professor Cláudio Galvão, não quem está na gestão. Mas eu estou falando de técnico, eu estou falando de docente, eu estou falando de discente, eu estou falando de funcionários terceirizados, de pessoas, e N pessoas dependem dessa unidade para sobreviver. E tanto quanto alunos temos hoje, que dependem do desempenho de nossas atividades para que eles consigam terminar sua graduação com qualidade. Então, por isso,
não concordo com esse posicionamento e não percebo esse sentimento em nenhuma das categorias dessa comunidade. Se assim fosse, não estaríamos aqui nesse momento, por exemplo, né? Então, nos 3 turnos, nós tivemos pessoas aqui respeitando muito o posicionamento de cada um, né? Quem é contra, a favor, quem tem temor ou não, mas me colocando de antemão enquanto comunidade acadêmica. Muitas pessoas nos procuraram, depois do pronunciamento da professora Maria José, para saber qual é o nosso posicionamento enquanto gestão, enquanto servidores, enquanto categoria. E eu estou aqui há 10 anos e nunca tive medo de me posicionar politicamente, ideologicamente, religiosamente, de nenhuma forma, né? Sou uma pessoa muito transparente, muito objetiva e em muitos momentos não me posiciono também em redes sociais como Facebook, Instagram, porque eu sou uma pessoa que tem 41 anos de idade e sou uma pessoa antiga. E, para mim, contato pessoal, né, o cara a cara, falar junto, dizer o que pensa, nunca vai ser substituído por uma rede social. Então, quando eu tenho a oportunidade de me posicionar dessa forma, para mim, eu me sinto mais confortável. Então, enquanto técnica, enquanto servidora da Unidade Acadêmica de Garanhuns, ainda na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu sou a favor, sim, da emancipação, como foi colocado por muitos colegas, de forma muito responsável, né, com um projeto que seja o mais participativo possível, né? Eu sei que existe a condição ideal e existe a condição real. Então, o meu desejo é que possamos, sim, juntos, construir um projeto sólido, sustentável, mas com a participação da comunidade. Porque a comunidade não é feita só de gestão, ela é, além de tudo, feita por pessoas. Pessoas que pensam, que sabem exatamente o que querem para o nosso futuro. Obrigada. Muito bem. E quem agora? Renato Ferro. E Roberto, controla o Valdo. Controla agora. Boa noite a todas e a todos. Vai estar um frio do caramba. Ontem a gente ficou numa reunião com os discentes e a gente passou um frio daqueles. E agora eu ainda estou tremendo aqui. E as folhas estão voando. Bom, pessoal, a gente está nessa discussão, eu acho que há alguns dias, né? E eu vou ser um pouco repetitivo para quem já estava aqui de manhã, mas é importante ressaltar para os que só vieram agora à noite. Meu posicionamento, ele é um posicionamento mais levando em consideração alguns dados voltados para a nossa região, né? Quando se fala em emancipação, a gente começa a pensar em crescimento, né? Um crescimento projetado para, vamos supor, daqui a 10 anos, um aporte de mais 13 cursos dentro da nossa unidade acadêmica, montando um plantel de 20 cursos aqui dentro. Então, veja que nesses 11 anos, com 7 cursos, a unidade acadêmica de Garanhuns foi capaz de modificar por completo a realidade de Garanhuns. Digo isso porque sou filho da terra e conheço bem a realidade de Garanhuns antes da UAG e depois da UAG. Então, quando falamos em emancipação, levando a dados rápidos, eu posso dizer que a gente vai ter saltos imensos, não só no ensino, na pesquisa, na extensão, mas na economia de nossa região, na cultura de nossa região. Falando em termos de emprego direto, a gente vai saltar de um patamar de 382 colaboradores, sejam eles servidores ou terceirizados, para um patamar de aproximadamente 900 colaboradores. Isso, o impacto região é grandioso. Sem falar nas oportunidades indiretas, ou seja, os empregos indiretos gerados pela unidade acadêmica de Garanhuns. Sem falar no desenvolvimento que esses cursos virão a trazer para Garanhuns e região. A gente já nota uma diferença espantosa no comportamento, no comércio, oportunidades, indústrias, não em Garanhuns, mas ao redor de Garanhuns, já absorvendo essa mão de obra, justamente porque a universidade ela já está dando o aporte profissional, tecnológico, que essas grandes empresas necessitam. Então, pessoal, eu falo em desenvolvimento regional,
em desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, desenvolvimento social para a nossa região, né? Eu acho que esses dados é importante ser apresentado para vocês, de forma que vocês possam ter essa soma de informação na decisão de vocês para a formação da Universidade Federal do Agreste ou de Garanhuns, como vocês desejam. E meu posicionamento ele é favorável, sim, tá? Nós temos agora Mary, discente da nossa unidade acadêmica de Garanhuns, que vai apresentar seu posicionamento. Boa noite. Bom, meu nome é Mary, para alguns que conhecem, sou aluna daqui da UAG, de Medicina Veterinária. Gostaria de ter vindo aqui de manhã e à tarde, mas por problemas pessoais, vim só à noite. Eu, representando pelo menos parte da opinião da nossa classe, ou seja, dos discentes, eu já digo logo que eu sou a favor. Por quê? Muitos são contra, mas não vê a realidade que muitos aqui que estão na frente têm que resolver. Quando você precisar mais na frente de um emprego, que o dinheiro que é repassado para a sede e ser travado lá e não passar aqui, aí você sente na pele. Quando você precisar de algum recurso, de bolsa, como está com um escasso de água e tudo mais, e precisar do recurso financeiro da sede, aí você para e pensa. Não é fácil. Eu sei que não é fácil para Renato, não sei que é fácil para Airon. Fui uma das primeiras gestões funcionais do DA, de veterinária, e graças ao professor a gente participou de uma reunião que mostrou o quanto a UAG é valiosa. A UAG é valiosa em alunos, tanto em número de ingressantes, e ficou aquela dúvida no ar. Por que se, no popular dizendo, se a UAG é a galinha dos ovos de ouro da sede, por que essa emancipação agora? Ficou aquela dúvida. Por que ela abriria mão agora? Sabemos que não é bem-vindo dela. Se fosse depender dela, ela continuaria, claro, de recursos, por cabeça de aluno, como o professor também já citou. Agora, para que vocês, colegas que são alunos também, compreendam meu ponto de vista, entenda bem. Você sai da sua casa, você é mantido pelos seus pais, você é dependente totalmente dos seus pais. Você tem que estudar aqui, você é de outra cidade, eu sou de outra cidade, sou de Caruaru, mas eu sou casada. Mas outras pessoas vêm de outras cidades, moram sozinhas ou moram aqui e é sustentada pelo pai. A emancipação no início vai ser mais ou menos isso. Vai ficar ainda ligado, não é um choque, não é uma coisa assim de cara, meu Deus do céu, eu vou me formar e como é que vai ficar meu nome no diploma e tudo mais. Não vai ser bem assim. Até porque, creio eu até tirei dúvida também com a professora Carla, me corrija se estiver errada. No ENAD, se vocês acompanham a nota do ENAD, eu digo pelo meu curso, e pela maioria que também cursa zootecnia, agronomia, tem falado comigo, a nota do ENAD, geral, e no MEC, ficou 4 estrelas de medicina veterinária. Enquanto a nota pela unidade em si, aqui ficamos com 5 estrelas e a sede com 3. Isso vai carrear com o histórico e tudo mais. Não vai ser cortado definitivamente, você não é tirado definitivamente de tudo isso. Então, o meu voto é a favor, já que está acabando o tempo, e eu espero que vocês entendam também o lado que vai ser só privilégio para a gente. Obrigada. Bom, a primeira rodada de inscritos terminamos. Estamos abertos novamente a inscrições para quem queira se pronunciar. Enquanto isso, nós vamos tentar tirar algumas dúvidas que eu sei que ainda tem que não estão fazendo essas perguntas. Por exemplo, se alguém chegasse de bom senso e perguntasse para mim, professor Airon Melo, o senhor como gestor da Unidade Acadêmica de Garanhuns, o que o senhor acharia ou acha de ganharmos a nossa independência a partir do dia 1 de janeiro de 2017? Eu diria, como gestor, como diretor-geral, que eu seria totalmente contra a essa ideia de emancipação no dia 1º de janeiro de 2017. Por que eu seria contra? Porque eu não era maluco nem sou doido
para assumir uma gestão de universidade com o quantitativo de pessoas que nós temos trabalhando na unidade acadêmica Garanhuns. Para vocês terem uma ideia, 50% a 60% de toda a nossa carga de trabalho é realizada pela sede em Recife. Nós temos exemplos claros. Se os alunos concordarem, nós temos aqui uma escolaridade que temos 3 funcionários, que eram 2 até há 15 dias passados. Essa escolaridade representa o DRCA, que é o nosso DRCA na sede, e que tem todo o histórico de vocês, de entrada e de saída e de continuidade de vida de vocês dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós teríamos 2 funcionários. Eu iria mais profundo. Quem faz a nossa gestão de pessoas, de técnicos, de professores, é a SUGEP. Aqui a nossa SUGEP é Danilo. É uma pessoa. Eu chamo de Danilo minha SUGEP, nossa SUGEP. Então imagine como seria a nossa vida daqui para frente, nossas progressões, nossas estabilidades, nossos tudo, com Danilo como uma pessoa. E tem mais. Se nós tornássemos a Universidade Federal agora, dia 1º de janeiro, no dia 2 de fevereiro, dia 1 de fevereiro, nós não iríamos receber salário. Porque para receber salário eu tenho que fazer uma folha. Tem que informar ao Ministério do Planejamento qual vai ser a nossa folha. E se não formar, não tem pagamento. Então, se fosse nesse sentido, eu diria a vocês que eu não era maluco de estar aqui apresentando um projeto para vocês. Podia ter vindo um ministro, podia ter vindo a magnífica reitora, que eu estaria me negando a estar aqui na frente conduzindo um debate como esse. Por quê? Nós sabemos dos nossos índices, nós sabemos das nossas dificuldades. Passaram os 10, 11 anos. No início da minha conversa, eu contei quantos milhões nós tínhamos para montar a unidade acadêmica Garanhuns, que não dava para construir os 2 primeiros prédios e um prédio de laboratório. Era esse dinheiro que nós tínhamos. E nós sabemos que nossos números são reflexos das nossas carências. Quem é que não precisa de uma boa biblioteca para ter um bom desenvolvimento nas disciplinas no seu curso? Quem é que não precisa de um restaurante universitário, como tem hoje na sede, onde uma refeição custa R$2? Quem não precisa de um centro de convivência, de um centro esportivo? Quem é que não precisa de um gabinete para um professor ter pelo menos a sua condição de trabalho de ter 2 pessoas por gabinete? Quem não precisa disso? Nós temos isso já em Garanhuns? Não, não temos, e nem tão cedo nós vamos ter, porque segundo o MEC, segundo a professora Maria nos informa, é que as verbas que nós tínhamos eram do Reúne 2, e o Reúne 2 acabou já faz muito tempo. O que nós temos hoje de construções, de expansões, são verbas naturais que vêm para a universidade conforme o seu desempenho. A unidade acadêmica está dentro dessa porque já temos 10 anos. A unidade acadêmica não tem mais rúbrica específica para investimentos, tem rúbrica para manutenção. E toda a crise que acontece, como nós estamos numa crise financeira agora, recai principalmente sobre a educação. Esse é um ponto. Por que eu estou aqui? Porque faz mais de 2, 3 anos que eu, Márcio e outras pessoas aqui dentro da unidade, a gente vem acompanhando esse processo de evolução, esse processo de independência de algumas universidades. Quando se cria um projeto, se envia para o MEC, que se vai fazer uma avaliação do projeto em Câmara, em Senado, até chegar na Presidência da República, que é o órgão máximo que pode criar uma autarquia, uma instituição federal, esse processo foi trabalhado, foi estudado, e aí dentro desse projeto tem dizendo quais a necessidade de uma universidade. E eu cito sempre essas que eu venho acompanhando, a do Cariri e o da Paraíba. Eles dizem o que tem, quantos cursos, as estruturas, as pessoas, e quanto se precisa para criar uma estrutura de universidade. Esse projeto é avaliado, votado e homologado e publicado no Diário Oficial. Depois de feito isso, eu perguntei à professora Maria, um projeto que foi analisado, votado e homologado, ela disse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. E esse projeto, com certeza, a não ser que o país quebre totalmente, ele terá que ser financiado, terá que ser executado. E nos últimos anos, a partir de 2013, quando começou a emancipação de algumas universidades, 4 universidades federais pela presidente Dilma, e agora em torno de 14, 15 novas universidades, todas elas saíram com um projeto de lei onde diz: está se transferindo os bens ao qual as unidades que estão ganhando a independência fazem uso, transferindo da universidade mãe para elas. Está se concedendo
o número de vagas de professores, de técnicos de nível superior, de técnico de nível médio, para compor a nova universidade. Em cima disso, em cima dos novos cursos, das novas estruturas que vão se precisar, para as que faltam e para as que já tem, está sendo direcionado uma verba do Orçamento Geral da União, que se chama LOA, que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, e que vai direcionar uma verba de X, conforme o projeto que foi enviado, que foi avaliado, que foi aprovado. A Universidade Federal do Sertão da Paraíba, que é a nossa vizinha aqui, que é a mais que eu me baseio, porque está aqui nosso, bem vizinho, escreveu esse projeto em 2009, enviou, foi avaliado e agora foi sancionado. Implantação no dia 1º de janeiro de 2017. Aí alguém pode estar dizendo, eita, Pombal, Cajazeira, Souza e Patos estão ferrados, porque eles não têm nada dessa estrutura que o professor Arion está falando. Tudo bem. Só que nessa mesmo diário oficial, vem lá dizendo que está sendo direcionado uma verba do Orçamento Geral da União de 350 milhões para a criação da Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Diferente de quando nós fomos criados, que era de 12 milhões. Porque naquela época tinha que expandir com um pouco de dinheiro que tinha, e a partir daí era que vinha novas expansões e alguma coisa para construir. Quando se cria uma universidade, se cria nesse formato. Vocês podem estar dizendo, isso é um formato de um novo governo que está aí. Isso é um formato que foi criado, que foi elaborado, que foi pensado pelo governo popular Luiz Inácio Lula da Silva. Porque no dia que ele veio para cá, ele disse que nós não era para ficar comunidade, era para nos tornarmos universidade. Todos esses projetos que eu estou falando, a do Cariri, o projeto foi escrito e enviado ao MEC no ano de 2005. Quem era o presidente de 2005? A da Universidade Federal do Sertão da Paraíba no ano de 2009. Quem era o presidente? Então não é um projeto que foi criado, não é uma estrutura que está sendo criada por um governo transitório, um governo de passagem. É um projeto de universidade, um projeto de Estado que nós podemos acreditar. Qual a garantia do que eu tenho, do que eu estou falando? Nenhuma. Um governo que propõe a mudança do ensino médio num dia, no outro dia, com a pressão popular ele muda tudo, então eu não posso garantir nada por uma coisa dessa. Mas o projeto que eu estou trabalhando, que eu estou tentando trabalhar, que nós estamos tentando aprovar e levar para frente, é um projeto de execução no novo governo. Eu não acredito que um projeto desse seja avaliado e homologado com menos de 1 ano e meio, 2 anos. Daqui a 1 ano e meio, o governo provisório não é mais. E quem vai executar esse projeto, se for aprovado, se for construído por nós, vai ser um novo governo que eu vou votar. Que eu acredito que vocês também vão votar. Então não é esse governo que eu estou pensando. E só finalizando, já tem mais inscritos? Está aberto, pessoal? Só finalizando a minha fala, eu cito alguns exemplos que eu venho cada dia mais construindo esse pensamento em cima desses exemplos. Um exemplo claro que eu tenho é a criação da Universidade do Cariri, no ano de 2013, onde eram unidades da Universidade Federal do Ceará e que não tinha a menor estrutura, não tinha estrutura nem parecida com essa que nós temos. E quando foi criado, todo mundo duvidou do que seria a Universidade do Cariri. Conversei com a professora Maria José, que conhece a reitora atual da Universidade do Cariri, 2013, e hoje a Universidade do Cariri está com 21 cursos, todos em expansões. Tem outra universidade que foi criada exatamente quando nós fomos criados a Unidade Acadêmica Garanhuns, que é a ESAM, Escola Superior, a Escola de Agricultura, lá de Mossoró. Em 2005, ela se emancipou ou foi implantada na Universidade Federal de Mossoró. O professor Duda foi professor, tem outros professores nossos aqui que vieram dessa universidade. O professor Romualdo, olhando hoje no site do MEC, quem é a Universidade de Mossoró hoje? Em 2005 tinha 2 cursos com a Dela Escola. A partir de 2005 passou a universidade exatamente como nós passamos a ser unidade. Nós começamos com 4 cursos, eles tinham 2. Nós hoje temos 7 cursos por causa do Reúne. Hoje eles têm 52 cursos de graduação, com orçamento e um número de professores maior do que a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem 104 anos. Então isso é um projeto de universidade, diferente de um projeto de expansão, que nós somos um grande departamento.
nós não somos centros, nós somos um grande departamento. Algumas universidades do Brasil construíram um projeto de centro. A Universidade Federal da Paraíba, os centros de João Pessoa, de Areia, de Campina Grande e tantos outros. Vem dividindo esse centro porque vem ampliando cada vez mais o ensino superior em outras cidades. A cidade de São Paulo construiu as universidades descentralizadas. Então é isso que tem acontecido para quem tem a coragem e a ousadia de pegar um cavalo selado que vai passando, como foi dito hoje à tarde. Mas o aluno disse, mas se a cela estiver folgada, professor, a gente cai. Vamos acochar essa cela? Vamos acochar essa cia? Vamos tentar sermos corajosos. O grande medo nosso é que, para nós concorrermos de igual para igual com as demais que já enviaram, nós precisaríamos construir um projeto. E o tempo que o MEC dá, não. O tempo que o MEC deu de sugestão para que nós possamos concorrer de igual para igual com as demais 70 que estão lá, seria até o final do ano que o MEC tem o prazo para fazer a avaliação desses projetos. E aí, se vocês me perguntarem, professor, nós teríamos tempo suficiente para construirmos uma universidade, um projeto planejado dentro de 3 meses, 2 meses? Eu diria que não. É humanamente impossível construir um projeto desse em 2 meses. Um projeto de universidade. Mas um projeto boneca, como esse daqui da Universidade Federal do Sertão da Paraíba, é bem provável e bem possível. Sabe por quê? Sabe o que está dizendo no projeto que eles enviaram para o MEC e que foi aprovado? Vejam. Sumário. Uma introdução geral, onde fala da situação, dos princípios e dos valores, da situação atual da educação superior no Brasil, a quantidade de jovens de 18 a 24 anos que temos na região, que tem possibilidade de adentrar dentro da universidade e que precisam ser capacitados, meta do plano de desenvolvimento da educação, está construído pelo MEC. O primeiro ponto foi embora. Segundo ponto, vai piorar. Universidade Federal do Sertão, qual a sua missão, o seu objetivo, qual a justificativa da criação dessa universidade e o potencial de expansão. Desde quando nós chegamos em Garanhuns, o professor Tonhão sabe disso, né? Todos nós sabemos qual a nossa capacidade. O próprio PDI da gente tem isso. Tem isso. Terceiro ponto, situação atual da UFCG, no nosso caso a situação atual da UFRPE. Todos os nossos relatórios, a Edilene está aqui, faz parte das comissões, todos os relatórios são prontos anualmente. Qual é a nossa situação atual? Bom, campus de tal canto, quanto representa a universidade? Acabou-se. O terceiro ponto foi embora. Programas acadêmicos. Monitoria, Programa Institucional de Iniciação Científica, PIBID, todos esses nós temos, não temos? Temos dificuldade de construir um projeto desse e dizer que nós precisamos de tantos, não 30 alunos, mas precisamos de 100 alunos em cada programa desse. Qual a dificuldade? Beleza. Quinto ponto, infraestrutura necessária para a implantação da Universidade Federal. Cargos de direção, função gratificada, pessoal, espaços físicos e áreas a serem construídas. Se eu chegar para vocês e disser que nós temos que precisamos criar 15 novos cursos, e eu me basear no Reúne 2, MEC, eu preciso de 25 professores por cada curso. MEC, eu preciso de 10 servidores para cada curso. Quantos servidores nós recebemos para os novos cursos da UAG? Não tinha no projeto. Mas se eu colocar no projeto, como eles colocaram, eu baseio um curso, defino as áreas de afinidade e aptidões da região, e aí nós podemos planejar a infraestrutura necessária. Eu vou ter dúvida de colocar nesse projeto aqui, que nós precisamos de um restaurante universitário. Eu vou ter dúvida de colocar uma biblioteca que suporte, que comporte. Eu vou ter dúvida de colocar um complexo esportivo. Eu vou ter dúvida de colocar o departamento de ciências humanas, o departamento de ciências agrárias. Eu vou ter dúvida de colocar um local de desenvolvimento estudantil, os grêmios, as empresas júniores, tudo que eles têm direito. Eu vou ter dúvida de colocar isso no projeto? Eu acredito que não. Agora, a professora Maria Braga de manhã me chamou a atenção e é uma coisa que eu venho pensando sempre. Agora, construir um projeto de sustentabilidade para uma universidade não é 2 meses nem 3 meses. Eu vou ter que construir um estatuto que vai ser o nosso guia de nova universidade, que seja moderno.
Um estatuto que permita uma flexibilidade entre os cursos presenciais e não presenciais. Um estatuto que diga que o aluno, porque perdeu 3 disciplinas, porque ele teve dificuldade de saúde, eu retenho esse aluno, se ele tem capacidade de retornar e completar o seu curso. Será que eu não tenho um aluno que tem capacidade, como antigamente, de eu terminar um curso de 5 anos em 4 anos? Será que nós podemos construir um estatuto moderno, flexível? Para isso, pessoal, eu não vou levar 2 meses, 3 meses, como nós estamos pensando. Para isso, nós vamos levar, no mínimo, 3 anos para construir um novo estatuto. E o tempo de 3 anos nós temos? Temos. Tranquilamente. As novas universidades começam no dia 1º de janeiro de 2017. E a implantação, com sua independência, termina no dia 31 de dezembro de 2017. E todas as leis que foram homologadas e publicadas, ela diz o seguinte: no dia 1º de janeiro de 2017, implanta-se uma reitoria pro tempore, indicada pelo reitor ou pelo Ministério da Educação, e essa reitoria vai convocar o Conselho Universitário, que vai começar a trabalhar o Estatuto Geral da nova universidade. Tem até o dia 31 de dezembro de 2019. É esse projeto que vai ser difícil. E esse projeto nós temos que usar tudo o que nós temos de conhecimentos dentro da nossa unidade acadêmica, abraçar a causa e construir o verdadeiro projeto. Porque é desse projeto que nós vamos ter que nos sustentar. É desse projeto que nós vamos ter que, depois de 10 anos, continuarmos crescendo com recursos e com índices para termos recursos disponibilizados pelo MEC para a manutenção da nossa unidade ou nossa Universidade Federal do Agreste. Se nós não construirmos esse projeto, nós podemos cair em situações onde entram 50 alunos no curso, termina 2 e 1 consegue emprego. Essa é uma situação de baixa avaliação. Mas se nós trouxermos os cursos certos, com as demandas necessárias para a região, que atenda um mercado promissor, e que se nós construirmos esse grande projeto ao longo de 3 anos, se me perguntarem se eu tenho medo, se me perguntarem aqueles que fazem a gestão da Universidade Federal em Recife, que fazem a gestão da Unidade Acadêmica Garanhuns, nós não temos medo nenhum, porque nós sabemos a capacidade que todos que estamos na unidade acadêmica temos pelos nossos sucessos, pelos nossos egressos que hoje têm ocupado o mercado de trabalho. E que, se vocês têm dúvida do que eu estou falando, andem, vejam nas empresas, nas escolas, nos institutos, onde estão nossos egressos. Tem inscrições? Sim. Inscrição? Pela Universidade Mãe, em parceria e comum acordo. A partir do momento que você cria a universidade, os recursos vêm direcionados direto para a nova universidade. Só que nós seremos mantidos pela Universidade Mãe. A partir de 3 anos, nós seremos desmamados na figura, na linguagem popular. Aí é com a nova universidade da Mãe. Adeus, bye bye, até logo. Bom, eu tenho uma nova inscrição. Quem quiser escrever, continua. Isadora. Não, pode não. Bora, tem filmagem aqui. Vai ser sem microfone, né? Que faz bastante eco, minha voz é alta. Peraí, só. Tá certo. Oi? Tu gosta, né? Vai, bora lá. Então, boa noite, pessoal. Gostaria de saudar todo mundo aqui em nome do Diretório Central dos Estudantes. E mais algumas colocações sobre a questão do plebiscito. Ficou de ter o corpo técnico administrativo para organizar a data, mas seria bom que a comunidade acadêmica também pudesse influenciar para que a gente tivesse uma data que não viabilizasse o processo também, né? Também não se delongar muito, mas também ter uma data para a gente ter pelo menos mais uma semana de debate. Essa é uma proposta também que pode ficar para o corpo técnico. Outra questão, quem é que pode votar? Eu acho que também isso poderia ser sugerido.
Eu acho que representantes da sociedade civil, que alguns professores foram contra, alguns alunos também, mas eu acho que isso diz respeito a toda a Garanhuns, toda a região do Agreste, a todo o país, na verdade, mas a região do Agreste em especial. Eu acho que poderíamos ter representantes de associações de moradores e tal, para também ser ouvidos. É algo que pode trazer bastante benefícios para cá. Outra questão também são os terceirizados. Os terceirizados estão, infelizmente, um pouco por fora do debate e tal. Existem vários medos, bastante medos de perda de emprego, algumas coisas assim. Eu também gostaria que o professor colocasse. E que eles participassem também do plebiscito. Porque a gente está vendo uma nova lei para a questão da terceirização dos serviços, tal, como viria esse novo contrato. Eu acho que também poderia ter um pouquinho mais de clareza durante vamos dizer assim, essa montagem desse processo eleitoral. Acho que os terceirizados, a associação de moradores, para se tornar ainda mais amplo e democrático. E, anotando, para reafirmar mais uma semana de debate, acho que semana que vem teve mais uma semana, mas eu acho que agora cada categoria organizando, técnicos, professores, alunos, seus debates, para a gente ter mais ou menos esse tempinho para poder votar. É mais isso. Veja, eu, como presidente, como eu já falei, estarei convocando uma reunião extraordinária do Conselho Técnico Administrativo na próxima segunda-feira. Eu tenho um prazo de 48 horas para convocar essa sessão. Então, estarei convocando para a próxima segunda-feira, onde nós iremos, dentro do Conselho Técnico Administrativo, que é o órgão superior da unidade acadêmica, definir as normas, datas e comissões para o plebiscito. Eu acredito que nós teremos, sim, já naturalmente, a próxima semana, para continuar com essa discussão. Quanto à representação de comunidade, sociedade e de terceirizados, nós temos que cumprir a lei, a legislação vigente dentro do Ministério da Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que dentro da universidade, mesmo nós temos flexibilidade, quem determina é o Conselho Universitário. Então, a representação dentro do debate, dentro da construção do projeto, eu não vejo grande dificuldade, porque a sociedade vai ter que ser consultada, sim, por nós ou por uma empresa especializada, por grandes especialistas, do que acham e do que precisam para a comunidade. Na grande discussão não tem problema nenhum terceirizado sociedade. Agora, dentro do plebiscito, que é uma coisa interna, que vão ser normatizadas pelas normas, pelas leis vigentes, eu acho difícil. Vou levar a proposta, não sei como será dentro do Conselho Técnico Administrativo, ou se o próprio Conselho Universitário teria como responder. Certo? Então, estaremos levando, sim, para esse pleito. E, com certeza, provavelmente nós teremos mais a próxima semana, e aí teremos uma grande discussão. Como eu disse, desde da abertura, o primeiro item do Memorando Circular 2 da Direção-Geral, que nós publicamos no dia 28 de setembro de 2016, o primeiro item que foi levantado, que foi deliberado na reunião da quarta-feira, dia 22, foi levar a discussão para toda a comunidade acadêmica, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo e combinando com esse grande debate. E que continua essa discussão durante essa semana, provavelmente mais uma semana para nós continuar com essa discussão. Em seguida, vem o plebiscito, e aí o resultado positivo ou negativo, nós continuaremos com os trabalhos dentro da normalidade. Outro questionamento. Essas leis a qual você se refere, que você fala da impossibilidade da participação dos terceirizados e eu vou tentar falar mais alto, dos terceirizados e da comunidade do entorno do plebiscito. Leis e diretrizes do MEC, do Ministério ou da Rural? Veja, o MEC e o Consul consideram 3 categorias dentro da universidade. Quando vai se fazer uma consulta para um diretor, para um reitor, você envolve toda a comunidade. Porém, as 3 categorias é quem tem direito a voto. São essas leis que regem a universidade. Nós não temos como quebrar, como sair desse platô. Antigamente até tinha, a comunidade votava. Lá em Dois Irmãos, a eleição ou a consulta para reitor votava as categorias e votava a comunidade em torno da universidade. Isso foi proibido pelos órgãos superiores
na época fizeram na época fizeram reforma agrária das terras da rural em busca em torno de votos. Não só da rural, mas de outras universidades. Então, o Ministério Público fechou, não tem mais participação em escolhas dentro da universidade. A discussão, a construção, sim, com a comunidade, mas na votação não. Professor Antônio? Professor Antônio Ricardo. Veja, o que a professora Maria tem divulgado na quarta-feira, na reunião com o DCE, é que o projeto do RU está pronto, o MEC já direcionou a verba de construção e ela diz que não lança o edital de construção do RU até o final do ano, porque precisa estar lançando agora o edital da topografia do local onde vai ser construído. Primeiro sai o edital da empresa que vai fazer toda a avaliação do terreno, da topografia. Saiu essa avaliação, saiu esse resultado, ela diz que lança o edital do RU. Essa é a palavra da magnífica reitora. Da biblioteca, o MEC diz que tem verba, mas provavelmente para 2017, final para 2018. Fala mais alto, Cali. Não. Já fizemos a mesma pergunta à reitora, ela disse que essa aqui é verba carimbada para essas duas ações. É independente. Foi isso que ela garantiu em reunião, foi isso que ela nos garantiu em presença do DCE. São verbas direcionadas com rúbricas, direcionadas já para a construção dos dois, independente de Universidade Federal ou não. Para a biblioteca? Para os dois. Segundo ela, para os dois. Professor, e tipo assim, então quer dizer que ficou de ser apresentado o projeto completo. Desculpa. Ficou de ser apresentado o projeto para o restaurante universitário completo. Sei que a gente está entrando numa discussão paralela, mas que eu acho que também tem a ver na estrutura da universidade e é de muito interesse dos estudantes. Ficou também de ser apresentado o projeto completo no dia 15 de outubro. Que a gente foi apresentado uma parte. Isso. Aí, como o professor colocou que seria algo independente, a gente precisa saber se ainda também está de pé, tudo certinho, ou ainda dependendo dessa questão topográfica e tal. Não, o projeto está de pé, a apresentação do projeto completo, faltava hidráulica e elétrica, não é isso? Então, no dia 15 está marcada, está confirmada a nossa reunião com o proreitor e com a equipe dos projetistas. Okay. Bom, professor Antônio Ricardo. Mais uma pergunta, informação. Escutando ali por trás, ali, os alunos, é o seguinte, eu pensei que o formato não teria mais uma... Eu sei da importância de cada vez mais discutir sobre a independência e emancipação da UAG. É importantíssimo o debate, né, que todos tenham a ciência, né, e quando for colocar o seu voto, né, votar com consciência. Mas aí tem uma questão que o aluno levantou lá atrás, né, que eu pensei que na segunda-feira vai ter a reunião do CTA, que é o órgão máximo da instituição, para definir o formato de se vai ser via SIGA ou vai ser urna, tá certo? E logo após colocaria em votação. Mas vai ter outro debate parecido com esse aqui, esse mesmo formato que estamos aqui, porque a preocupação, por isso que a preocupação do aluno lá, que ele levantou, foi quando a Isadora falou que ia ter outro debate, é em função que estamos no calendário acadêmico, né, gente? Já está cada vez mais apertado, o calendário acadêmico está aí, época de prova, então o meu questionamento é esse, que o aluno levantou lá, mas não vai ter mais formato desse aqui. Eu posso tentar responder o que eu coloquei? Só para esclarecer? Se responder, você complementa. Veja, o que vai ter de discussão vai ser essas discussões que as categorias estão fazendo no dia a dia. O DCE faz praticamente todos os dias. Se vocês observarem ali nos cantos das escadas, nos cantos dos prédios, o DCE está discutindo com a sua categoria. Se nós observarmos os técnicos, todos os dias, praticamente os técnicos têm reuniões em seus setores, em seus locais. Os professores, Nos seus cursos. todos os dias sou convidado a participar de discussões. Então essas discussões vão continuar e o grande debate foi hoje. Aconteceu hoje. Então, grandes dúvidas que nós tínhamos, o
que ainda continua, mas hoje foram muitas solucionadas. Foram mostrados documentos onde você pode buscar tirar essas dúvidas daquelas que já foram emancipadas, daquelas que já mandaram seus projetos. E a partir daí continua, o CTA só vai referendar as normas do plebiscito, como toda e qualquer consulta. Vai direcionar uma comissão responsável pela consulta e a partir daí a gente vai fazer a consulta pública dentro das normas que forem definidas. A depender de como for retirada o modelo de eleição, que provavelmente vai ficar sobre urna mesmo, que é o que a gente utiliza. Provavelmente. Aqui, aí seria importante que tivesse representante das 3 categorias na comissão eleitoral. Certeza, né? pode ter certeza. Lá no CTA vai ter a categoria de discente, docentes e técnicos. Vão estar lá e eles vão estar representados na comissão. Ok? Mais alguma consideração? Muito bem. Professor Alzeni pediu tempo de fala. Boa noite a todos e a todas. Eu vim de manhã, de tarde, de noite. Estou já criando a carteirinha aqui nesse evento. Mas eu acho que esse momento é tão importante para toda a universidade que a gente não pode ficar de fora, não, tá? E aí eu estou como representante, como vida acadêmica, como quem chegou nessa universidade com vontade de fazer universidade no interior de Pernambuco, tá? E aí eu vou repetir, falei de manhã, de tarde, de noite, é uma proposta, é um sentimento da comunidade, ou pelo menos do corpo docente e de técnicos, desde que nós chegamos aqui, transformar esse espaço em um espaço universitário, em uma universidade que atenda as pessoas que não podem se deslocar para a capital. Então a gente já chegou com essa pretensão, e era muito engraçado quando a gente chegou aqui, que nós dizíamos, nós somos pretensiosos. Não pretendemos ficar como anexo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nem de qualquer uma outra, e sim tornarmos universidade. Eu acho que isso é um ponto discutido, que quando a gente pensa de modo abrangente, de quando a gente pensa uma instituição pública como uma instituição perene, uma instituição que vai ficar para nós só, não. Nossos filhos, nossos netos, e se a Rural tem 102 anos, provavelmente já tem bisnetos. E aí, nessa perspectiva, o que eu trouxe de discussão de manhã, não é uma discussão desconhecida da direção, até porque também faço parte do CTA, e lá no CTA a discussão era como subsidiar essa comunidade para que ela se posicione com consciência do que está fazendo. Até porque o quadro posto atualmente para o serviço público não é nada favorável para a educação, tá? De um modo geral, tem os projetos de lei que atingem os funcionários públicos, os projetos de lei que propõem a privatização, os projetos de lei que propõem terceirização, os projetos de lei que diminuem verbas públicas para serviços públicos. Então, nós estamos num momento super complicado do ponto de vista da estrutura política
dos encaminhamentos políticos dados por um governo que descumpre leis, propõe mudanças na legislação que foi historicamente construída pelos movimentos populares, pelos movimentos sociais. Então, não há um quadro favorável. E aí, professor Antônio Ricardo, nós não estamos recebendo, isso não é um presente, tá? Eu tenho muito cuidado eu tenho muita preocupação e tenho muito pé atrás com doações, certo? Então, não é tratar isso aqui como uma doação, mas sim ter consciência e clareza da opção que a gente está fazendo ao assumir a condição de universidade. Tá? E aí, algumas questões postas com relação a quem representa, se é a comunidade externa ou a comunidade interna. Aí tem toda uma limitação de legislação que define a comunidade interna como quem vai ser responsável pela votação desse processo. A outra coisa, que aí a menina que falou lá atrás... Caliane. Eu concordo plenamente com relação aos esclarecimentos, que foi isso que eu solicitei na direção. Precisamos, aí professor, novamente, as perguntas que eu fiz como colocar disponível para toda essa comunidade dados, quem somos, o AG, o que é que tem de UAG, o que é que nós temos de área para construir, o que é que a gente tem de equipamentos, o que é que a gente, até onde podemos pensar numa expansão desse campus, desta universidade, se formos, para além do território que atualmente nós temos. Quais são os documentos que fundamentam toda uma criação de uma universidade no contexto que a gente tem hoje? Isso a gente pode, aí a gente criar um corpo que reúne essa documentação e coloca essa documentação disponível para alunos, professores, comunidade externa à universidade, para que todos, ao fazer uma votação, tenham clareza por que é que eu estou optando por uma universidade, sabendo dos riscos. Que aí a questão é sair da euforia pela doação, viu, professor? Sair da euforia pela doação, utilizar um pouco mais da nossa racionalidade, que a gente tem capacidade para isso, e termos uma decisão, não só do ponto de vista técnico, porque essa decisão não é só técnica, essa é uma decisão política. E aí de manhã eu disse o seguinte: fomos colocados diante da seguinte condição, e eu caricaturei, vou fazer essa caricatura novamente. Criança, você quer crescer ou quer ficar nanico? Ninguém quer ficar nanico, a gente quer crescer, a gente quer ser universidade, a gente quer ter muitos cursos, a gente quer ter graduação, pós-graduação, com mestrados e doutorados. É isso que a gente quer, mas a gente tem que ter muita consciência da opção que estamos fazendo, compreender o momento político que estamos vivendo e entender isso aqui não como uma doação, e sim como um pleito que nós temos e que nesse momento a gente pode transformar em oportunidade para se tornar universidade, mas sem esquecer que nós estamos numa conjuntura política pouco favorável e é bom que a gente tenha consciência disso. Obrigada, boa noite. Muito bem. Professora, eu vou fazer o máximo para tentar reunir essas informações e colocar à disposição da comunidade acadêmica para que possa definir com segurança. Quem somos, área de crescimento, equipamentos e documentos necessários. Isso é o projeto. Isso é a dúvida. Não é o projeto, não vai estar no projeto esses dados. É parte do projeto. É o passo inicial que nós temos aqui no projeto. Bom, nós temos, na sequência, o professor Nilson. Levantamento não é projeto. Você faz um projeto, você precisa saber o que se tem antes de fazer o projeto. Boa noite a todos. Sou o professor Nilson, do licenciatura em Letras. Boa noite, professor Arão, Roberto Mesa. Eu fiz um breve comentário aqui à tarde. Eu queria retomar alguns pontos, talvez, inclusive, dialogar com alguns colegas que eu consegui ouvir, sobretudo com a professora Alzeni, que eu gostaria de encaminhar o meu posicionamento contra o que ela disse, começando pelo seguinte: em relação à responsabilidade que nós temos aqui,
que não é só uma responsabilidade que pesa sobre cada um de nós, membro da comunidade acadêmica, mas que pesa também como uma representação da comunidade local. E aí a gente pode estender porque também representa a toda uma região. Por exemplo, no mestrado profissional em letras, nós atendemos discentes de Sergipe, da Bahia, do interior, sertão de Pernambuco, do começo da Paraíba até da região metropolitana do Recife. Então, na verdade, essa atuação está acontecendo numa região muito mais macro do que a gente pode pensar, que pesa sobre os nossos ombros aqui, como aluno, docente, técnico, né? Assim, ou seja, vai muito mais além do que isso, a responsabilidade é muito maior. Segundo, esse governo que tomou posse, ele tomou posse com extrema baixa popularidade, baixo apoio em relação ao povo. No entanto, no Congresso, ele dá as cartas, o que ele colocar vai ser aprovado. Fatalmente vai ser aprovado, inclusive, os retrocessos que a professora Alzeni colocou aqui. Ou seja, então não é de se espantar de maneira alguma que esse governo esteja à revelia, querendo conquistar uma popularidade muito rápida, né? E por isso sim, ele dá presentes. Ele dá presentes de forma irresponsável no ponto de vista dele, né? No entanto, o que significa esses presentes? Aí eu gostaria de colocar uma figura tão popular como a que a professora colocou aqui. Nós, por exemplo, que estamos fazendo a história da UAG, e não só nós, servidores, mas também a comunidade está fazendo essa história, a comunidade local está fazendo essa história já desde muito tempo. Para eles isso significa uma outra coisa, com o perdão da imagem, né? Me lembra aquele cachorro que fica latindo com a roda do carro, mas quando o carro para, ele não sabe o que fazer, né? Ou seja, ele fica parado. Bom, essa situação aí que está diante de nós, se nós vamos saber o que fazer depois ou não. Mas essa discussão não é uma discussão posterior. Esse problema não é um problema posterior a uma decisão que a nós está sendo imputado o direito de escolher a toque de caixa. Se esse governo ele tem decisões impopulares, conservadoras, se tem posições que, por exemplo, que levam o país para trás, a coberta, né, na opinião de muitos, um esquema de corrupção muito pesado e antigo. Por outro lado, esse governo também quer uma popularidade e agora está pedindo isso para nós. Então, se o ministro da Educação, por exemplo, que quer tudo isso e quer essa região para ele, nesse momento nos exige, por exemplo, essa decisão para a gente tomar em nome da comunidade, e nós dizemos sim, ele vai angariar, ele vai contabilizar a sua popularidade em relação a isso. Sim, isso é um problema para a popularidade. Então, se a gente acusa, por exemplo, aquela oposição irresponsável de achar que quanto pior, melhor, por outro lado, para a gente está chegando outro desafio. E aí a gente quer dizer, por exemplo, quanto pior, melhor, só que esse pior aí está sendo para nós se a gente não optar pela autonomia, não é? Ou seja, quanto pior para nós, melhor para o governo, e a gente vai aceitar isso. Ou seja, isso está caindo desse jeito para nós, irresponsável da parte do governo, a toque de caixa, temos que decidir já. Agora, se a gente disser não, né, a gente tem uma grande responsabilidade com essa comunidade, que o ministro vai dizer tranquilamente, foi oferecido e aquela comunidade que está atuando lá não quis aceitar, mas eu quis dar, né? Então, isso que está sendo colocado para nós, irresponsável ou não. Mas aí a gente então tem que assumir essa responsabilidade e assumir esse projeto que a gente vai construir. Eu tenho mais 3 inscritos: professor Antônio Ricardo, Antônio aluno e Liane. Pensei que Antônio não ia falar. Antônio Ricardo, por favor. O outro Antônio, estava bem caladinho lá atrás. Então é você mesmo agora, vem. Eu pensei que era o outro que não ia ficar calado. Professor Zeni, realmente eu falei um presente, né? Mas o termo não foi presente, né? Está sendo nos oferecido nossa liberdade, nossa autonomia, né? E não é um presente, né? Tem que lutar para isso. Após nossa
nossa independência e emancipação, vamos ter que andar sozinho, aprender a andar, engatilhar. É um medo de muitos professores, muitos alunos, né, em relação a isso. Não é um presente, está sendo uma luta também. E após essa emancipação, que com certeza vai existir, vamos ter que lutar para permanecer, né, como unidade, como universidade. E outra coisa, falam de, na verdade, economia, né, falam de situação econômica precária, né? Mas alguém chegou a perguntar na época, em 2005, que se queriam criar a universidade, a expansão UAG? Perguntaram, professor? Veio perguntar para vocês aqui, né? Alguém lembra que criaram o curso sem professor? Lembra? Trouxeram alunos para cá sem sala de aula, né? E hoje, como é que estamos, professor? Após 10 anos, né? Estão precisando demais, exatamente. Eu estou dizendo, não é presente, não, ele está indicando, a reitores, está indicando que só vamos crescer caso o quê? Temos recurso? Mais. O governo está destinando, reúne 3. Tá? Como é que vão manter aqui? Quem é do hospital veterinário? Quem é aqui da medicina veterinária? Está aqui, tem aqui os alunos. Como é que está o hospital veterinário? Prédio, tijolo é muito fácil de construir, não é fácil? Mantém alguns insumos aqui para manter esse hospital funcionando. O que é que vai acontecer aqui, que eu vou dizer, vamos dizer o termo elefante branco aqui da engenharia de alimentos? Tem recurso para manter o curso de engenharia de alimentos? Vai cair do céu alguma coisa aqui? Vou tirar do bolso para manter isso aqui funcionando? Vou manter funcionando com o meu dinheiro do bolso? Então, tem que pensar, como é que vai arrecadar dinheiro? Vou arrecadar dinheiro? Vou sair fazendo sacolinha? Não, o governo está... Olha, pode ter certeza, essa sinalização que está... Os indicativos, né, ou exemplos que trouxeram aqui do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal da Paraíba, hoje é o que está hoje, com os índices que foi indicado aqui, em função dessa independência. O governo chegou à seguinte conclusão: vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho dinheiro, já foi repassado, a expansão não deu certo com o recurso que eu enviei, o Reúne 1, mandei recurso, não conseguimos ainda atingir o máximo de uma instituição, Reúne 2 também não conseguimos. Peraí, o que está acontecendo? Onde é que está ficando esse dinheiro? Vamos fazer o seguinte, eu acho que está aí sinalizado, vamos fazer o seguinte, no lugar de passar o dinheiro para a sede, não sei se essa está para repassar dinheiro para a gente aqui. Não sei, não posso indicar isso. Não, vou repassar diretamente agora para as expansões, para ver se realmente está correto. O dinheiro vai ser destinado àquela pessoa que realmente precisa, que somos nós. Já viu o prédio lá de Departamento de Biologia, como é que é? Vamos comparar com nossos prédios aqui? Então é o momento agora de abraçarmos, né? Não é o presente, é a realidade que está acontecendo, né? Esse negócio de precarização do governo, vamos precarizar, muitos já não estão pensando aí, precarizar a instituição federal, tá certo? E depois privatizar. Não, nunca o governo tem essa ideia. Ele vai privatizar quantas universidades? É só a nossa que vai privatizar? É só as expansões que receberam o dinheiro, que vai receber dinheiro e vai ser privatizada, né? Então, vou abraçar essa causa, espero que também você abrace essa causa, senão vão passar 30 anos, 20 anos aqui, para manter esse hospital veterinário funcionando, para manter o prédio de higiene de alimentos, e para manter, construir ainda o RU, a biblioteca e o colégio de aplicação. Caso não aceitamos, vamos passar 40 ou 50 anos nessa brincadeira. Antônio? É outro? Não, eu. É 2. Então, gente, boa noite. Eu acho que, infelizmente, nós temos poucos alunos, né? O corpo discente está pouco representativo e é parte super interessada na questão, é parte interessada no processo, né? A comunidade do entorno também não está bem representada. Eu não estou vendo ninguém aqui que faça parte da comunidade.
Tá, então eu tô vendo muito o corpo docente e o corpo técnico discutindo. E os estudantes eles não estão aqui. É uma pena. Então nós precisamos de fato de mais tempo para refletir a respeito. Porque é muito bonitinho dizer que a gente vai adquirir a nossa independência. Aí é fantástico. Quem não quer ser independente? Quem não quer trabalhar e ter seu próprio dinheiro? Ter sua casa, ter seu carro, sua família? Tá, é bacana isso. Mas não é assim que as coisas funcionam, não. Temos que fazer muitas reflexões a respeito da situação. É uma questão política que está sendo imputada, está sendo jogada, simplesmente. Tá aí, ó, decidam. Vocês querem ou vocês não querem? Ah, mas a gente quer o quê? A independência. Ah, tudo bem. E depois? Ah, a gente não quer. Ah, eu mandei vocês decidirem. Então existe um interesse sociopolítico, cultural, aí, ambiental, econômico por trás disso, que acho que não está sendo claro para a gente, não. Isso tem que ficar claro. Não é, tá ótima a universidade. Eu quero que a gente seja emancipado. É claro que eu quero. E tenho certeza que 100% ou, sei lá, dos nossos estudantes querem ser emancipados. A gente quer andar com as nossas próprias pernas. Isso é óbvio. Que ninguém quer ficar o resto da vida sendo conduzido, sendo guiado, teleguiado, seja lá por quem for. Tá no rabo da saia da mãe a vida inteira, não. Não. Mas, assim como a gente não quer ficar criancinha, a gente quer crescer, a gente quer crescer, quer, lógico. A gente quer morrer? Não. Ninguém quer morrer. Mas pergunta quem é que quer ficar com 100 anos, velhinho, gagá, dependendo do outro. Ninguém quer morrer, mas envelhecer também não. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente disser que sim ou que não, porque a consequência ela vai vir em seguida. E você é responsável por isso. Então eu vou ser responsável pela minha decisão enquanto estudante. Eu, Antônio, meu voto. Então eu não vou dizer nem que sim, nem que não, agora, porque eu preciso refletir melhor. Eu preciso de melhores esclarecimentos. Então eu preciso conversar com os meus colegas, eu preciso refletir com os estudantes durante mais uma semana, que infelizmente é o que a gente tem, porque eu estou achando de fato tempo muito curto para uma decisão que você vai passar com ela a vida inteira. Isso não é só para mim, não. A comunidade toda. Garanhuns não é a cidade que eu vivo, mas eu faço parte dessa micro-região aqui. Era isso. Caliane. Primeiramente, fora Temer. E falando sobre... Eu queria só esclarecer algumas coisas que na reunião com a Magnífica eu não estava presente, mas os alunos falam, e aí a gente ficou sabendo que alguns membros da faculdade falou que os alunos não deveriam se pronunciar a esse respeito, porque vão ficar aqui apenas 4 anos e não a vida toda. Então eu quero dizer a essas pessoas que a gente não só tem vez, tem voz e tem interesse sobre isso. E nós, como os alunos de hoje, vamos representar os alunos de amanhã, porque mantemos o mesmo interesse. A gente quer uma educação de qualidade, com professores de qualidade e uma estrutura de qualidade. Eu acho que isso não vai mudar, esse interesse não vai mudar. E eu sei que é esse momento que é temeroso, é duvidoso, né? É o momento político que faz a gente duvidar se isso é uma boa ou não, por causa dessa conjuntura. Independente de qual for o interesse que eles mandaram isso para a gente, é bom saber que a gente não está aceitando isso de qualquer jeito. A gente está problematizando a situação. Essas discussões estão problematizando. Então, independente de como eles querem mandar, a gente está recebendo de outro jeito, porque a gente está discutindo sobre isso. E é para essas discussões se afinarem mais que eu acho válido mais uma semana. Eu não fico tão triste por dizer que a comunidade não está sendo representada, porque eu represento a minha comunidade. Eu sou da cidade de Lagoa do Ouro e represento os estudantes de lá, né? E aí aqui a gente tem gente de todos os outros municípios, a gente tem gente de todos os bairros de Garanhuns, a gente tem pessoas que trabalham em vários setores. Eu acredito que, se não contempla totalmente, mas a gente pensar que a gente, dentro da faculdade, também é uma comunidade que também age fora dela, a gente não vai sentir tanta falta disso. E outra coisa, de todas as analogias que foi feito aqui, eu vou fazer mais uma. Eu acho que esse momento pede para a gente refletir em 2 aspectos. Ou a gente cresce agora, apesar dos riscos,
ou a gente estaciona pelo medo. E eu prefiro arriscar, certo? Porque estudantes juntos, a gente consegue fazer a universidade que queremos. É tanto que passamos 10 anos sem RU, mas agora, nesses últimos 2 anos, com a chapa DCE, reconstrução, que lutou e brigou, e com outras brigas que vieram, a gente conseguiu o RU. Então eu acho que certas coisas devem acontecer, devem caminhar, e não adianta pensar que vai ser perfeito. Se a gente pensasse assim, a gente não teria nem o que a gente tem hoje. Além de todas as probabilidades que tinha, a UAG funciona. Com todos os defeitos que tem, a UAG funciona. Então, eu acho que a gente está na hora de ser um pouco mais ousado e, apesar de tudo, arriscar. Bom, pessoal, acabou aqui as inscrições, avançada a hora, 3 turnos de discussões. E o que eu posso dizer, para finalizarmos essa nossa conversa, é que nós, que fazemos a Unidade Acadêmica Garanhuns, estamos à disposição daqueles que tenham dúvidas. Que as dúvidas e o medo têm que existir. Mas eu garanto a vocês que vocês disseram que tenham dúvidas além dessas, vocês que não vieram para essa discussão, nós vamos disponibilizar, né, professor, todas as discussões na mídia, na internet, para que todos possam ver e ouvir o que nós discutimos durante todo o dia de hoje. E a partir de amanhã, a partir de hoje, todos aqueles que procurar qualquer um dos nossos servidores, com certeza nós vamos estar preparados, quem esteve aqui, para tirar dúvidas. E quem continuar com dúvidas, nós temos vários documentos, nós temos várias formas de buscar solucionar essas dúvidas, entrando nos documentos oficiais do MEC, das universidades que foram criadas, e em todas as outras formas de tirarmos as nossas dúvidas. Tudo que nós discutimos aqui hoje, como eu falei desde o início, não temos garantia. Como nós não tínhamos nenhuma garantia de quando nós viemos para Garanhuns. E eu acredito que nós não fomos incompetentes, todos nós que começamos a UAG, não fomos incompetentes para hoje ter formado mais de 1.500 alunos, para esses alunos, esses profissionais estarem ocupando hoje uma posição no mercado de trabalho. Se nós naquela época, eu digo nós porque nós assumimos, a partir do momento que chegamos em Garanhuns, se a Universidade Rural não tivesse tido a coragem de abraçar um projeto visionário, indefinido, que era a primeira expansão do país, nós não estaremos hoje aqui discutindo. Se a própria unidade acadêmica não tivesse tido a coragem de discutir o Reúne 2, com certeza muitos de vocês não estariam aqui reunidos. Nós não estaríamos hoje nessa sessão noturna, porque nós não tínhamos curso noturno. E foram decisões que foram tomadas dentro da unidade acadêmica, em pressão. Também naquela época existia uma pressão muito grande pelo tempo, pela forma, se íamos aderir ou não. Eu acredito que nenhuma das nossas decisões foram erradas. Eu não acredito que nenhuma decisão de todas as universidades, de todos os campos que se anteciparam e criaram seus projetos, pelos exemplos que nós temos daquelas que foram implantadas e das novas universidades do Brasil, não foram decisões erradas, não foram decisões que não tiveram competência para continuar adiante. O projeto que se pede hoje é um projeto piloto. O que é que você pretende? E o grande projeto que nós devemos construir é um projeto de 2 a 3 anos, que eu acredito que seja o tempo suficiente para reflexões, para discussões, para debates, para formarmos uma universidade de futuro. A universidade para depois, para além da gente, porque todos nós que estamos aqui, professores e técnicos, quando essa universidade vier a se firmar, a maioria de nós não estaremos mais aqui. Iremos apenas visitar. Então, quem estiver pensando em construir a universidade para si, essa universidade, esqueça de participar do projeto. Porque essa universidade que nós temos que construir é para o futuro, para aqueles que vêm pós, e não para a gente. Então, nós temos que pensar nessa universidade. Eu espero que as
reflexões, como disse Antônio, as questões políticas continuem sendo analisadas assim. Que as questões políticas, Antônio, que as reflexões, que a certeza da manutenção dessa futura universidade que seja assim discutida, mas não só nesse momento, porque esse momento é apenas do projeto inicial, de nós dizermos o sim, dizer o que queremos ser. E essas discussões políticas, reflexões e manutenções nós temos que discutir durante os próximos 2 anos, 3 anos, que é o período que nós vamos levar para aprovação, se for esse a nossa sorte de sermos avaliadas lá como as melhores, que estão entre as 70 ou 80 que vão chegar, e é o tempo que vai levar para se construir uma lei e o início da implantação e a fixação da nova universidade. Como eu já disse, eu não seria maluco, nenhum da equipe que hoje trabalha dentro da universidade não seria maluco de estarmos aqui à frente de um projeto desse, se nós não tivéssemos certeza que nós que compomos a unidade acadêmica Garanhuns temos competência sim de sermos os guias de uma grande universidade, de uma futura universidade. Estou à disposição de todos vocês, assim como está toda a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque assim me prometeu a magnífica reitora, assim me prometeu o vice-reitor e todos os pró-reitores que estiveram aqui presentes, com os quais eu conversei. Estão todos à nossa disposição para construirmos esse projeto, se esse for o nosso sentido. Obrigado a todos. Professor Antes, gostaria de... Tem um recado aí do professor. Lembrando que amanhã tem reunião da Assembleia dos Professores sobre o indicativo de greve, às 9 horas. Muito bem, professor Antes tem um recado e... É rapidinho, não, é só para falar que os vídeos a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, aí depois de ser colocado no site da UAG, né, o link. A gente também vai disponibilizar, a ideia é disponibilizar um relato por escrito. Tiveram vários alunos que estavam registrando e depois vai somar com o relatório com a ata do Wagner, né, para disponibilizar também em texto. E a gente criou, está tendo um debate numa lista de técnicos e professores, não sei se tem alunos lá, uma pasta no Google Drive em que a gente está reunindo diversos materiais relacionados à emancipação. Então, nessa pasta a gente tem materiais avulsos, decretos, documentos da própria UAG, lei das UFs emancipadas, notícias, projetos de criação, projetos de lei, resoluções e pareceres do CNE, demanda de cursos e termos de cooperação. Então, tudo isso são documentos que estão sendo compartilhados e quem tiver interesse também, acho que pode, nessa mesma notícia, né, todos esses arquivos que têm sido falados aqui estarem disponíveis para consulta de todo mundo. Tá? Professor, não sei se tem outra pessoa que gostaria de dar um recado, mas só para dar um recado aí, acho que o senhor pode complementar, é porque amanhã está havendo a paralisação dos professores, eles vão discutir a questão do panorama que a gente está tendo da economia relacionada à educação e também a possível greve dos professores. Seria bom, teremos um dia inteiro de atividades que dará certificado. É importante que os estudantes participem, que todo mundo participe. Mas falando aqui para os estudantes que aqui estão, né, porque a gente também tem várias dúvidas sobre a greve, às vezes a gente constrói um preconceito na cabeça, vem a informação deturpada e a gente sai perpetuando. Seria bom a gente colocar nossos posicionamentos, porque tem aluno que também tem medo para não atrasar a formação, essas questões, mas também precisa ouvir o outro lado, assim como os professores precisam nos ouvir também. Aí eu faço um apelo que todos que estão aqui façam um esforcinho de participar. Teremos atividades a partir das 9 da manhã até noite, não sei a hora certa, mas teremos atividades com certificado. Quem for como monitor quiser ajudar nas programações, terá cine de debate. Terão debates também sobre as PLs que estão sendo votadas, da terceirização e etc. Então começa Vão amanhã ganhar às 8h30. certificado de 12 horas. O terceiro ato cultural e a Assembleia Geral dos Estados Professores começa amanhã às 8h30 da manhã, com uma conversa afiada sobre a PEC 241, congelamento dos gastos públicos por 20 anos, e a PL S193, projeto Escola Sem Partido. Depois, a partir das 9 horas, a Assembleia Geral dos Professores, aí vai ser uma assembleia que todos podem participar, apenas o professor teria voto, mas uma participação de todos. Às 10, de 10 às 11 horas, dança circular,
com Leonora Góes, um lanche, um curta de democracia, e tudo se repete na parte da tarde até às 21h30 de amanhã. Então, ato importantíssimo amanhã para se construir a desconstrução dos nossos direitos pelo governo provisório, pela Assembleia Nacional. Se nós não participarmos, todas as nossas conquistas, a maioria das nossas conquistas serão desfeitas e nós iremos nos aposentar após os 75 anos, que é a expulsória, sem direito a muito. A nossa universidade, futura universidade, independente se somos nós do Agreste ou quem quer que seja, vamos ter muitos dinossauros e os próximos dinossauros seremos nós, professores. Como é seu Amadeu, o último dinossauro do cargo de motorista. Então todos estão convidados e deverão se fazer presente para essa grande discussão. Obrigado a todos, boa noite e até